Olá, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que o Shalom do Eterno, a paz que excede todo entendimento, possa estar sobre a sua vida hoje, onde estamos iniciando mais um programa Lendo e Entendendo a Bíblia. Já gostaria de agradecer a sua participação e também te convidar para estar compartilhando com os seus amigos, se inscrevendo nas nossas redes sociais que vão estar passando aqui para você, todos os programas que temos aqui na grade da Agna TV, muito bom, onde você pode estar compartilhando entrevistas, mensagens dos nossos cultos que são transmitidos, é uma bênção para a sua vida. Assim como a programação de hoje, que foi preparada com todo carinho, onde lemos, analisamos textos bíblicos e buscamos trazer para você assuntos que trazem a nós exemplos da vida de homens do passado que servem para o nosso crescimento espiritual. Pois esta é a intenção do programa Lendo e Entendendo a Bíblia, onde analisamos e buscamos ver por que Deus usou a vida desses heróis da fé para nos dar grande exemplo. E como temos visto, quando nós analisamos a vida de Abraão e dos seus descendentes, nós vamos notar que eles agiram muito diferente do que nós normalmente agimos. Ao contrário de nós, a Bíblia diz que ele foi obediente, ele seguiu firme aquilo que Deus tinha. Mas nós, quando somos provados, muitas vezes nós olhamos para Deus e dizemos, por quê? Eu, Senhor, por que isso? Normalmente dizemos, e por que está acontecendo comigo neste momento? Como que querendo sempre uma explicação daquilo que Deus tem para nós. Mas se você notar e você analisar os personagens bíblicos, quando você vê José, um homem escolhido que tinha uma grande promessa na prisão, você não vê Deus dando uma explicação a ele. Ou Moisés, o líder do povo de Israel, e todo Israel em frente ao Mar Vermelho. Ou Davi, o grande herói do povo de Israel que tinha derrubado ali um gigante Golias, de repente escondido numa caverna, fugindo de Saul, ou até mesmo o próprio Filho de Deus, Jesus. Na cruz do Calvário, olhamos aquela situação e muitas vezes não temos entendimento. Mas a lição que nós temos de todos eles é a mesma. Olha essa frase que eu gostaria de colocar para você aqui. Nós vivemos sob uma promessa e não sob uma explicação. Deus não precisa explicar tudo o que está acontecendo na nossa vida. E isso me traz à memória uma leitura que eu tive essa semana sobre o grande missionário Hudson Taylor. Conta a história que na parede da sua casa ele tinha um quadro com duas palavras em hebraico que na verdade são uma grande mensagem para nós. As palavras eram Ebenezer e Jeová Jireh. Ebenezer quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Está registrado lá no livro de Samuel, um momento em que o próprio Samuel está falando com o povo. O Senhor tem nos ajudado até aqui. Jeová Jireh é aquilo que nós vimos na semana passada. Olha o que quer dizer Jeová Jireh em hebraico. Jeová Jireh em hebraico quer dizer o Senhor proverá. Sabe, essas duas frases, essas duas palavras em hebraico que tinha na parede da casa do grande missionário Hudson Taylor era para lembrá-lo de que quando olhamos para tudo na nossa vida, quer seja para trás ou para frente, tudo que está para acontecer, nós podemos ver que Deus está trabalhando, fazendo com que tudo se encaixe no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Ele nos ajudou até aqui, mas Ele está vendo tudo aquilo que precisa e Ele proverá para a sua vida. Foi o que aconteceu com Abraão. Abraão foi fiel às promessas do Senhor e por causa da sua obediência, não somente ele, mas a Bíblia vai dizer que toda a sua descendência foram abençoados de maneira grandiosas, a ponto de que todas as famílias da terra foram abençoadas por meio deles. E aí nós aprendemos algo maravilhoso e algo que ao mesmo tempo é curioso. Enquanto que quando analisamos a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó ou seus descendentes, nós vemos o espaço da Bíblia deixado para registrar a história deles, ocupam muitos capítulos. A história de Isaque utiliza apenas 6 capítulos do livro de Gênesis. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, onde vai contar sobre os heróis da fé, apenas um versículo para falar de Isaque. Mas isso não quer dizer que Isaque foi um fracassado. Na verdade, não. Isaque foi a semente escolhida por Deus para promover a multiplicação do povo escolhido. Por isso, nós vamos estar analisando hoje o capítulo 24 do livro do Gênesis, aonde, curiosamente,
é o maior capítulo do livro de Gênesis. Muitas pessoas não entendem. Quando Deus usa apenas 31 versículos para falar sobre a criação do universo, em Gênesis 1, Deus usa Moisés e diz, você vai usar 67 versículos para contar a história do casamento de Rebeca e de Isaac, porque tem uma mensagem maravilhosa para nós. Você vai aprender juntamente conosco hoje o porquê que Deus utilizou tanto texto, porque temos várias lições para aprendermos neste casamento especial. Eu te convido então já a compartilhar a nossa programação e estar juntamente conosco, onde nós estaremos lendo e entendendo o que Deus tem para as nossas vidas, por meio do exemplo do grande casamento de Isaac com Rebeca. Bem, meus irmãos, como falamos, nós vamos estar analisando, lendo e buscando entendimento no capítulo 24 do livro de Gênesis. E aqui nós vamos aprender que toda a Bíblia, ela é uma sequência de tudo o que acontece no livro de Gênesis. Gênesis não é só apenas o livro do princípio da criação, mas quase tudo o que foi estabelecido ali é uma tipologia, um protótipo daquilo que Deus faria com todo o resto da Bíblia e a história da humanidade e a história da salvação dos homens, dos filhos de Deus, que acabaram sendo colocados para fora do jardim. E o texto que nós vamos ler hoje é o capítulo 24, como falei, ele tem uma tipologia incrível, porque todo o resto da Bíblia e a sua história-chave se desenrola de dentro deste texto, do capítulo 24 de Gênesis, um texto conhecido, onde nos diz o seguinte: estava já Abraão muito velho, e o Senhor havia abençoado ele em tudo. Certo dia, então Abraão disse ao seu servo mais antigo, o homem que era encarregado de tudo na sua casa, faça um juramento, colocando a sua mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não deixará que o meu filho se case com uma das mulheres cananeia que aqui vivem, mas que tu irás à minha terra natal, aos meus parentes, e você irá procurar uma mulher para casar-se com meu filho Isaac. Esse é um texto muito conhecido, e este texto ele tem 4 princípios que regem este texto e que deveriam reger as nossas vidas. Nós vemos aqui um desejo de que a vontade de Deus seja cumprida. Abraão queria que as promessas de Deus se cumprissem na vida do seu filho, então ele vai buscar uma esposa para ele. Nós vemos aqui a importância de orar e buscar a orientação de Deus. Abraão ora, faz um juramento e depois nós vamos ver que o servo também ora ao Senhor. Nós vamos ver aqui o princípio de obedecer voluntariamente à vontade de Deus, que é o que acontece com Rebeca, e a importância de estarmos alertos para tudo o que Deus está fazendo, que é o que acontece tanto com Rebeca, mas também com o servo de Abraão. É claro que a escolha de uma esposa para o filho do grande Abraão, o homem que era amigo de Deus, é algo de suma importância. Mas nós não podemos perder aqui algo que é muito mais importante. O foco aqui está em Isaac como o elo, como o link que ligaria a promessa de Deus de que alcançaria todas as nações da terra e que culminaria com a chegada do Salvador do mundo, o Messias. Por isso que quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que este capítulo, ele é muito mais do que histórico, ele é teológico. Ele tem uma mensagem profunda, porque ele é uma tipologia do Pai Celestial buscando uma noiva para o seu filho, como está registrado lá em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1 ao versículo 14, Deus vai buscar uma noiva para o filho do rei. Ou também, quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo vai comparar a igreja com a noiva de Cristo, da mesma maneira como Eliezer foi buscar Rebeca para casar-se com Isaac. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo está chamando pessoas para se unirem a Cristo. Assim como o apóstolo Paulo registra no capítulo 7 de Romanos que devemos estar unidos a Cristo, assim como o homem une-se à sua esposa, nós formamos com ele um casamento especial. São 4 elementos que regem esse texto. Eu falei que ele é o capítulo mais longo do livro de Gênesis.
Do versículo 1 ao versículo 9, nós vemos aqui a vontade do pai de achar uma noiva para o filho. Do versículo 10 ao 49, nós vemos o testemunho do servo, quando ele vai buscar e tudo que Deus faz preparando uma noiva para o seu filho. Do versículo 50 ao 60, nós temos a voluntariedade da noiva, o como ela se dedica a ir querer casar com este noivo que ela não conhecia. E do 61 ao 67, nós vamos ver o bem-vindo do noivo, a chegada da sua noiva. A Bíblia diz que Abraão já estava velho. Na verdade, se você ler o livro de Gênesis, você vai notar que Abraão já tinha 140 anos de idade. Sara já tinha morrido fazia pelo menos 3 anos. E ele queria que o seu filho se casasse, um modo de ver o cumprimento da promessa de Deus. E sabe o que é curioso neste texto? É que o texto não menciona o nome do servo. Por mais que a maior parte dos estudiosos acreditam que foi Eliezer, que foi buscar essa noiva para Isaac, a Bíblia não menciona que foi Eliezer. Diz que foi o servo mais antigo da casa. E se foi Eliezer, então podemos entender que este servo já era bem velho, de idade avançada. E Abraão faz ele jurar 3 coisas importantes que eu gostaria que você notasse. Esse texto vai ser colocado aqui para nós, que são 3 chaves importantes desse texto. Abraão diz assim, em primeiro lugar, não teria como você trazer para o meu filho uma mulher das mulheres aqui cananeias, porque elas adoram outros deuses, e eu não quero que você faça isso. Mas eu quero que você escolha, em segundo lugar, uma esposa para o meu filho dos meus parentes. Que você também, em terceiro lugar, não leve o meu filho de volta, aonde eu já saí, aonde Deus me trouxe para cá. Porque Deus há de cumprir a mensagem que ele prometeu na vida dele. Mas se tem algo interessante, olha só. A Bíblia diz que Abraão fala para o servo, mas o anjo do Senhor te acompanhará aonde você for. A Bíblia diz, e nós estudamos a palavra de Deus e entendemos que sempre que a Bíblia fala de o anjo do Senhor, ele está falando do próprio Senhor Jesus Cristo. Então aqui, Deus diz em um próprio Espírito de Deus, na pessoa de Isaac, quem representa Jesus, ele te acompanhará na busca da sua esposa. Abraão está dizendo aqui, Deus pode e quer te orientar para que você escolha uma esposa para o meu filho. Sabe o que Deus está dizendo a mim e a você aqui? Ele quer te orientar na escolha da sua esposa, na escolha da sua profissão. Deus pode e deseja te orientar na escolha de tudo que você vai fazer. O sábio Salomão foi um homem que a Bíblia diz que foi alguém que entendeu, teve muitas coisas, fez muitas escolhas, mas ele nos diz, e esse texto vai ser colocado aí para você, lá no livro de Provérbios, ele fala assim, olha, confiamos no Senhor e não no nosso próprio entendimento, e o Senhor nos mostrará o caminho certo que devemos seguir. Abraão estava dizendo, servo, você vai, mas o Senhor vai te acompanhar. Sabe o que é interessante? Isaac, representado como Jesus, ele é um presente de Deus a Abraão, assim como Jesus é um presente de Deus ao mundo. Mas a Rebeca e a igreja, assim como Rebeca foi um presente de Abraão para Isaac, a igreja é um presente que Deus quer dar a Jesus. Ele está preparando uma noiva para o seu filho. Por isso eu gostaria de ler um texto juntamente com você, que está registrado no livro de Efésios. Esse texto eu não tenho aí para você, mas é um texto muito importante, um texto longo, onde nos registra a partir do 1º capítulo, versículo 3, diz assim, olha, todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de Ele criar o mundo, Deus nos amou, nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Deus assim fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós por meio do seu Filho amado. Deus é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. E Paulo continua, generosamente, Deus derramou sobre nós a sua graça e juntamente com ela, a sabedoria e todo o entendimento.
para entendermos e vivermos a promessa de Deus. Ele diz, agora, no tempo certo, Deus revelou a sua vontade que era secreta a respeito do seu Filho e o cumprimento do seu propósito, porque este é o plano de Deus, de que no devido tempo ele reúna sob a autoridade de Cristo tudo o que existe no céu e na terra. Além disso, em Cristo, ele quer nos fazer herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez com que tudo isso ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus sempre foi nos tornar filhos em Cristo para louvor da sua glória. E agora também ouvirão todos as boas novas da salvação quando crerem em Cristo. E ele colocou sobre vós o selo do seu Espírito, o qual já havia prometido. E o Espírito de Deus é a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Deus nos preparou, Deus prepara e está buscando uma noiva para o seu filho e ele usa o seu Espírito. Assim como o Espírito de Deus tocou e toca no coração de muitas pessoas, nós precisamos lembrar que Jesus Cristo, ele disse que foi preparar um lugar e ele está nos convidando para um casamento. Então, todas as vezes que você for falar de Jesus para alguém, lembre-se que você está convidando pessoas para o casamento, as bodas do Cordeiro. O servo de Abraão obedeceu às palavras do seu Senhor. Mesmo que ele estivesse levando muitas riquezas para a família da noiva, ele aprendeu a importância da oração. Se você ler do versículo 12 ao versículo 14, a Bíblia vai registrar que ele faz uma oração e ele começa a dar muitos detalhes, mas a Bíblia diz que ele não age antes que Deus confirme todos os detalhes. O que aconteceria é que esta mulher, Senhor, venha trazer água para mim, ofereça para todos os meus camelos, que ela seja da família do meu Senhor, como ele me prometeu. E sabe o que nós aprendemos aqui? As palavras do profeta Isaías. Olha, vai ser colocado aqui para nós. O profeta Isaías já nos disse assim, olha, que Deus, ele ouve as nossas orações e responde até mesmo quando nós estamos ainda orando. A Bíblia diz que enquanto o servo estava fazendo a sua oração, ele nem tinha terminado. De repente, lá no poço onde ele estava, depois de uma grande jornada, a Bíblia diz que aparece uma jovem que vinha buscar água e ela então começa a ser a resposta da sua oração. Mas sabe algo que nós aprendemos aqui que é muito perigoso? Quando nós fazemos as nossas orações segundo a nossa própria vontade, e aí Deus não responde, nós ficamos bravos, irados com o Senhor, porque nós não entendemos, como disse Isaac, que muitas das nossas orações não são respondidas, porque nós pedimos apenas para cumprir os nossos próprios desejos, a nossa própria vontade. Mas quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus e com a sua palavra, Jesus Cristo disse, tudo o que pedirdes ao Pai, crendo, recebereis. Sabe o que é lindo nessa cena de Rebeca aparecendo e dando água para os camelos, dando água para o servo? É que Rebeca agiu de bom coração, sem saber quem era aquele estranho que ela nunca tinha visto, sem saber que ela poderia estar se tornando a esposa do herdeiro de a maior riqueza daquele Oriente Médio. Você sabia quantos litros bebe um camelo de água depois de uma jornada longa, quando ele está com muita sede? A Bíblia diz que a jornada foi de alguns dias até o servo chegar lá nas terras de Abraão. E quando ele chega lá, ele faz esta oração, a Bíblia diz que ela está pronta para o servir. Segundo as pesquisas científicas, um camelo pode beber de 120 a 150 litros de água quando ele está com sede. Sabe quantos camelos eram? Se você lá no versículo 19, vai dizer que eram 10 camelos, mais ou menos 1.500 litros de água. Mas o versículo 19 diz que Rebeca não só ofereceu água para os camelos e também para o servo de Abraão, mas ela disse assim, eu vou dar água até que todos os camelos estejam satisfeitos. Sabe quantos litros de água cabe num cântaro que ela usou para derramar? Segundo a tradição, um cântaro, ele carrega em torno de 12 a 15 litros de água. Então, provavelmente, Rebeca foi 120 vezes ao poço tirar água para que os camelos pudessem beber. Ela provavelmente passou toda a manhã trazendo água para os camelos. A Bíblia diz que quando o servo viu a oração sendo respondida, ele ficou tão contente
que ele pegou um pendente, um brinco de ouro e 2 pulseiras e deu a Rebeca. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas segundo a tradição e o costume daquela época, este anel era uma argola que era colocada até mesmo no nariz da pessoa escolhida, e as pulseiras de ouro ele deu a ela, mas muito mais do que dar a pulseira de ouro, ele estava interessado em saber se a resposta da oração de Deus seria completa. E aí ele fala no versículo 23, de quem você é filha. E aí ela diz de quem ela é filha, e a resposta estava dizendo a Ebenezer, quero dizer, a Eliezer, o servo de Abraão, que Deus, quando responde às nossas orações, ele responde por completo, porque o nosso Deus é fiel e ele sempre está nos ouvindo. O pastor Warren Wiersbe, ele diz que hoje muitos crentes não fazem mais esse tipo de oração e não entendem mais a direção do Senhor. Não estão mais preocupados em saber de quem é filha a mulher a quem eles vão casar, se esta é a pessoa que Deus esperou para eles, para ter o futuro com a vida deles, e muitas vezes, não ouvindo a palavra de Deus, estão indo contrário à vontade de Deus e misturando aquilo que o Senhor disse que não deveríamos estar misturando. Mas na sequência do texto, nós vamos logo ver o irmão de Rebeca, Labão, a quem vai fazer parte da história do povo de Deus mais tarde, quando ele faz os seus tratados com Jacó, o seu sobrinho, mas nós vamos notar o seu caráter aqui. A Bíblia diz que ele dá uma atenção ao servo de Abraão porque ele viu o ouro nas mãos da sua irmã e tudo que ele estava oferecendo a ela. Mas sabe o que eu aprendo aqui? O servo não estava em momento algum interessado em comprar a noiva do seu senhor, não com todo aquele ouro, não. Na verdade, ele estava querendo mostrar para ela quem a aguardava, quem era o noivo que a esperava. Do mesmo modo que o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós devemos dar ouvido a tudo que ele tem para nós e aos dons que ele nos oferece, na verdade não são nada comparado a tudo que o nosso noivo tem para nós. Sejam eles dons espirituais ou naturais, toda esta riqueza apenas nos aponta para o que tem preparado Deus para aqueles que querem ter um relacionamento com o seu filho. Agora tem algo que me chama a atenção e chama a atenção de qualquer pessoa. É a voluntariedade de Rebeca em ir casar-se com alguém estranho que pela primeira vez ela ouviu falar que estava buscando alguém para casar-se, mas que tocou o seu coração ao ouvir estas palavras. Sabe, eu anotei aqui que até podemos ouvir a família e os amigos de Rebeca dizendo: mas você nunca viu esse homem? Você nem sabe se essa história é verdadeira? Será que não é uma farsa? Mas é tão longe a jornada até você chegar nesse lugar. Mas Rebeca não deu ouvido às histórias das pessoas que tentaram atrapalhar ela de casar-se com Isaac. Assim como muitas pessoas tentam atrapalhar o seu relacionamento com Cristo, não deu ouvido a essas vozes. Faça como Rebeca que disse: eu irei. Não tem como nós não vermos aqui a aplicação do chamado de Deus para aceitarmos o convite. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se com o seu coração você crê na mensagem de Deus e com o seu lábio você proferir, a Bíblia diz que você será salvo. Você precisa entender aqui que ao ouvir o Evangelho, Deus espera de nós uma atitude. O Espírito Santo está nos falando, está anunciando o Filho. E nós precisamos dar ouvido às palavras do próprio noivo, que foi Jesus. Olha só esse texto bíblico que Jesus fala em João 14, que vai ser colocado aí para você na sua tela. Ele diz: olha, eu vou preparar lugar para você. Não se turbe o vosso coração. Quando estiver tudo pronto, eu vou vir buscar vocês para estar comigo. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Você já conhece o caminho para onde eu vou. O texto continua e Jesus disse assim, olha só o próximo texto que vai ser colocado aí para você. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai poder vir ao Pai senão por mim. Vocês precisam dar ouvido às minhas palavras e darem crédito para estarem em unidade comigo. Porque o próprio livro de Hebreus já nos diz, que é o próximo texto que eu quero colocar para você, o Espírito Santo continua falando conosco. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais
o vosso coração. O Senhor continua falando, como disse o apóstolo Paulo, nesse próximo texto que eu vou colocar aí para você, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Na verdade, agora é o tempo certo. Hoje é o dia de salvação. Não deixe para amanhã. Rebeca, no mesmo instante, ela deu a resposta da sua decisão. A sua família pediu para que ela ficasse ali mais 10 dias. Deixa ela ficar mais 10 dias conosco. Mas olha só o que disse Spurgeon para a sua congregação lá em Londres, quando ele estava falando sobre este texto. Ele disse assim, olha, 10 dias que a família de Rebeca pediu, não parece muito tempo. Seria entendível, digamos, passar mais 10 dias com a sua família antes que ela viajasse, talvez para nunca mais ver a sua família. Mas eles poderiam estar atrapalhando 10 dias, poderia ser tarde demais. Porque um dia perdido para a salvação pode ser tarde demais. Assim como disse Spurgeon, 1 minuto tarde demais pode ser o resultado de uma eternidade sem Deus. Nós podemos ver aqui, o importante é darmos crédito à palavra de Deus, o ouvido, e respondermos ao chamado do Senhor. Sabe, a palavra era um chamado, mas Rebeca precisava dar a última palavra. Ela que diria a resposta, porque a decisão é minha, é sua. O Senhor está batendo, eis que estou à porta e bato. Se hoje ouvires a minha voz, deixe entrar, eu quero cear com você, mas você precisa estar pronto. Por isso eu tenho 2 perguntinhas importantes para colocar para você. E a primeira pergunta é que muitas vezes nós não entendemos. A pergunta para você hoje não é, olha só essa pergunta, será que eu faço parte dos eleitos? Será que eu faço parte daqueles que entrarão no céu? Não, a pergunta para você é, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tem uma atitude, algo que você precisa fazer. E a resposta continua sendo a mesma que o apóstolo Paulo disse ao servo lá, o carcereiro de Filipe. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lembra nos nossos primeiros episódios que nós perguntamos a vocês qual era o maior pecado? E nós falamos que o maior pecado é não crer na promessa de Deus, nas palavras de Deus, naquilo que Deus falou conosco. Se Deus está falando com seu coração hoje, dê crédito à palavra do Senhor. É hora de responder ao chamado, de colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo e dar crédito às palavras de Deus, porque o tempo está acabando. Olha o que disse o profeta Isaías, este texto também não coloquei para você, mas eu gostaria de ler. No capítulo 55, Isaías nos fala uma palavra interessante. Ele diz, olha, vocês precisam dar crédito à palavra de Deus e tomar uma atitude. Olha o que ele diz no versículo 55, a partir do versículo 6. Busquem ao Senhor enquanto Ele está perto. Outra versão vai dizer, enquanto se pode achar. Invocai-o agora, porque Ele está perto de você. Que o perverso mudem a sua conduta e deixe de lado até mesmo a ideia de fazer o que é mal. Volte-se para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia de vocês. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Deus está pronto para nos perdoar. Ele está nos chamando, assim como o servo de Abraão foi chamar uma noiva para o seu Senhor, para o filho do seu Senhor. O Senhor está nos chamando. Quando Rebeca disse, eu irei, a Bíblia diz que ela começou a fazer parte da promessa que Deus tinha dado a Abraão. Ela começou a fazer parte da promessa que Deus tinha dado a Eva lá no jardim, que da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Foi por meio da descendência de Rebeca. Sabe? Quando ela disse sim, eu irei, ela começou a fazer parte de todas as famílias que seriam abençoadas da terra por causa do descendente de Abraão. Agora tem uma coisa. A Bíblia registra que a viagem até chegar aonde estava Abraão e Isaque, em Hebrom, era 1.400 quilômetros. O que levaria, mais ou menos, segundo os estudiosos, 2 meses de caminhada de camelo. Já fazem 2.000 anos que Jesus Cristo prometeu que voltaria para estar conosco. Ele está prestes a chegar de volta para casar-se com a sua noiva. Essa jornada é longa, mas nós precisamos tomar a iniciativa de ir nesta jornada. E sabe, nós vimos aqui que Isaque, durante todas essas últimas episódios do nosso Lendo e Entendendo a Bíblia, ele representa Jesus Cristo como Filho de Deus.
aquele que nasceu milagrosamente, assim como Isaac, Deus precisou abrir a madre de sua mãe. Assim como um filho obediente, que ele vai até o monte, obedece para ser colocado sobre as pedras de sacrifício no monte Moriá. Mas sabe o que muitos poucos notam lá no capítulo 22? É que quando Abraão desce do monte, não se fala mais em Isaac. A Bíblia diz que Abraão tem um encontro com os seus servos e não menciona Isaac. Não fala que Isaac desceu no monte juntamente com Abraão. E alguns estudiosos dizem que aqui estava apontando para um Jesus que depois da morte subiu glorioso ao céu e agora aguarda um momento para encontrar com sua noiva. Quando você lê o capítulo 24 de Gênesis, você vai notar que Isaac ficou distante e não apareceu nessa história. Mas lá no versículo 62, vai dizer que Isaac estava vindo na direção deles, no caminho de Bir-Lahai, um poço. E olha só o que significa esse poço. Vai ser colocado aí para você. A Bíblia diz que o poço onde Jacó estava era o poço de Bir-Lahai, que quer dizer o poço daquele que vive e que vê. Uma referência direta ao Jesus glorificado, que apresenta lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 e 19. Esse texto vai ser colocado aí para você, que diz que Jesus se apresenta a João e diz: eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Escreve estas coisas que você está vendo, João, as que são e as que ainda hão de acontecer. Deus estava dizendo para João e Deus estava falando por meio da mensagem de Isaac. Eu sou o Deus que estou vendo tudo e estou vindo na sua direção para encontrar-se com a minha noiva. Eu estou chegando, estou voltando para ter o meu encontro. E quando o versículo 63 vai dizer que era o fim da tarde, quando eles estão chegando, aponta diretamente para aquilo que a Bíblia diz do momento do encontro do noivo com a sua noiva. Romanos capítulo 13 vai nos dizer que quando o dia estivesse findando, nós precisamos nos revestir da luz de Deus, porque o tempo está se acabando e será um tempo de escuridão, assim como era o fim da tarde, quando Isaac vai ter o encontro com Rebeca. Rebeca se prepara, ela vê o seu noivo de longe e a Bíblia vai dizer que ela pergunta quem é aquele que está vindo na sua direção. E aí ela então coloca o seu véu enquanto ela espera a chegada do encontro. Mas o texto não para por aí. O texto fala algo interessante. O texto diz que o servo vai chegar com Isaac e vai dizer tudo o que a noiva tinha feito. Isto está falando do encontro antes do casamento que a Bíblia menciona da igreja com Cristo, nos acertos de contas do momento em que estaremos no trono de Cristo, onde o apóstolo Paulo diz que receberemos os nossos galardões segundo a obra de cada um. Sabe, o servo falou de tudo que a noiva tinha feito, assim como o Espírito Santo há de nos apresentar o noivo. E por meio de tudo aquilo que fizemos, não que seremos salvos por meio daquilo que fizemos, mas receberemos galardões por meio de tudo o que fizemos. E no final deste capítulo vai nos contar uma história maravilhosa de que eles se unem, entram na tenda de Sara, casam e vão poder ali dar sequência à história dos descendentes de Abraão. Muitos consideram aqui apenas uma linda história de amor do Oriente Médio, mas como eu mostrei para você, é muito mais do que isso. É uma história de todo o resto da Bíblia, da promessa de Deus se cumprindo, do casamento de Cristo, de Jesus com a sua igreja, mas muito mais do que isso. A mensagem que eu tenho para você aqui hoje é que esta história pode estar falando da sua própria história, da maior história de amor, a história de um Deus que amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho para que você possa ter o direito de estar novamente em um compromisso com Ele. Simplesmente, se você fazer o que vou colocar aqui para você nesta frase aqui, ó. Se você se decidir confiar em Jesus e dizer como Rebeca, eu irei, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero fazer parte desta promessa. Por isso que é importante nós lermos e buscarmos o entendimento daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque o nosso Deus,
está nos aguardando para um grande casamento, uma grande cerimônia. E o seu filho amado está aguardando o momento em que o pai dirá, pode ir, encontrar com a sua noiva. E este momento vai ser maravilhoso. Vai ser um encontro da igreja com o seu Senhor. Por isso, eu gostaria de deixar esse alerta final para você. Preste atenção nessas palavras que eu tenho para você. São palavras de vida eterna. A Bíblia nos diz que o Senhor nos chama para um compromisso com Ele. E nós podemos fazer parte desta linda história de amor. A Bíblia toda conta a história de amor de Deus para com a humanidade. É a história de dois casamentos, um lá no jardim e um que acontecerá nos céus, as bodas do Cordeiro. Nós podemos fazer parte deste casamento final, quando nós buscamos nos alinhar com aquilo que a palavra de Deus diz para nós. O nosso Isaac está nos esperando para que nós possamos ter o nosso encontro com Ele e fazermos parte de uma vida eterna com Deus, saboreando de tudo aquilo que Ele tem para nós e vivendo uma eternidade com Deus. As minhas palavras para você é, você já tem dado resposta à pergunta do Senhor? Eis que estou à porta e bato. Você deseja abrir a porta para que eu entre? Eu estou pronto para cear com você. Sabe, você que está cansado, sobrecarregado, eu tenho alívio para suas almas. Foi as palavras de Jesus. O noivo está aguardando. O noivo foi preparar lugar. E a Bíblia diz que ele há de voltar para que um dia nós estejamos sempre com ele. Ele diz, o desejo do Pai é que vocês sejam um conosco, assim como eu e ele somos um. Por isso, nós estamos buscando ler e entender o que Deus tem para nós através desta programação, que eu gostaria que você compartilhasse com o maior número de pessoas para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E já convido você para estar conosco aqui na próxima semana, aonde nós vamos estar lendo e buscando o entendimento que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida e aguardo você na próxima semana, no próximo episódio de Lendo e Entendendo a Bíblia.